É com muita alegria que comemoramos hoje o Dia do Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Com tantas homenagens, como este lançamento do selo postal dos Correios em alusão à data, é um enorme prazer me reunir aqui para falar sobre essa carreira, que virou não só minha profissão, mas um casamento. Sou auditor fiscal federal agropecuário, com muito orgulho, e me identifico e luto pelas mesmas causas de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Uma carreira nova, criada em 30 de junho de 2000, por meio da medida provisória 2048, dígito 26/2000, mas com atividade existente há mais de 160 anos. Assim como outras carreiras de Estado, temos nossas deficiências. Mas digo sempre que precisamos olhar o copo meio cheio. E hoje, em pleno estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, em função da detecção do vírus da influenza aviária, estamos fazendo o que realizamos durante toda a pandemia do Covid, trabalhando todos os dias para desenvolver e proteger o país. Quando, no fim de 2022, foi aprovada a Lei 14.515 de 2022, a Lei do Autocontrole, ouvimos de muitos colegas que era o fim da nossa carreira. E o que aconteceu, quase 6 meses depois, fomos contemplados com o anúncio do novo concurso para auditores fiscais federais agropecuários, com provimento de 200 vagas. É pouco para o que precisamos? Sim. Pois temos um déficit de cerca de 2.000 auditores, mas já saímos do zero. Se formos comparar com outros órgãos da administração pública federal, tivemos mais oportunidades. Estamos entre as carreiras mais beneficiadas com o anúncio do governo federal. E tenho certeza que conseguiremos mais espaço, juntos, todos trabalhando lado a lado. Inclusive, a atual gestão do ANFA está articulando com a nossa casa, o Ministério da Agricultura e Pecuária, a celeridade da realização das provas e demais etapas para que os novos servidores sejam nomeados ainda este ano. Além disso, estamos negociando o chamamento de mais 200 auditores dentro do prazo estabelecido no concurso. Ou seja, seria um total de 400 nomeações de forma escalonada e que nos daria um respiro. Esse movimento é de muito valia, pois com a chegada destes novos auditores agropecuários, será possível anunciar nos próximos meses o concurso interno de remoção, tão aguardado pelos caros colegas que estão há alguns anos nas zonas de fronteiras e nas cidades de difícil provimento. Isso permite não só uma oxigenação na carreira, numa espécie de rodízio entre as funções e locais de atuação, entre os mais antigos e os mais recentes, mas também uma perspectiva de valorização da nossa profissão. Ainda neste contexto de concurso público, o ANFA Sindical trabalha para aprimorar o curso de formação dos novos aprovados. Levamos este assunto ao ministro Fávaro na semana passada e ele concordou que nossa carreira precisa ser aperfeiçoada. E tudo começa pela preparação desses novos colegas. Precisamos que a nossa escola de formação, a Enagro, nos ofereça o que há de melhor em treinamento de defesa agropecuária, para que os recém-chegados possam atuar com segurança jurídica, além de oferecer aos que já atuam na carreira ciclos de reciclagem. Precisamos sempre nos aperfeiçoar para atender às demandas, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias, à inteligência e ao bioterrorismo, por meio
do nosso programa de Vigia Fronteira. Somos um dos maiores players do agronegócio mundial. Todos estão de olho na produção agropecuária brasileira. E é o que sempre digo, a defesa agropecuária deveria ser tratada como uma questão de segurança nacional. Caro secretário executivo e secretário de Defesa Agropecuária, já fomos contemplados a partir de 1º de junho com o reajuste geral de 9% dos servidores públicos e o aumento no Vale Alimentação. Agora, como sabem, estamos indo para as mesas setoriais de negociação, onde queremos que o governo olhe para a importância e a peculiaridade do nosso setor. Após o intenso trabalho do nosso sindicato e dos nossos colegas, ainda com a equipe de transição deste governo, conseguimos atualizar todos os processos sobre a reestruturação. Com isso, somos uma das poucas carreiras que já nos primeiros meses do governo conseguiram avançar na pauta e encaminhar estes processos ao novo Ministério da Gestão e Inovação. Nosso objetivo é buscar o nivelamento da nossa carreira com as carreiras do ciclo de auditoria. A Receita Federal, por exemplo, importantíssimo órgão de Estado, além de estar em um patamar salarial acima do nosso, recebe bônus por eficiência, uma remuneração variável. O que não ocorre com a nossa carreira. Todavia, senhoras e senhores, voltando à analogia do copo meio cheio, nós já caminhamos em alguns pontos. E por meio das ações conjuntas realizadas pelo ANFA e os outros fóruns representativos do Serviço Público Federal, FONACAT e FONACEF, o valor da diária de serviço foi atualizada. O valor que estava há mais de 10 anos sem atualização. Também temos o exemplo da indenização de fronteiras. Viabilizamos, ao lado da alta gestão do Ministério da Agricultura e Pecuária, a atualização da lista de municípios. São poucos órgãos que recebem esse auxílio. Hoje, são 160 municípios contemplados e vamos chegar a mais de 220. As novas localidades são todas em regiões de fronteira e na Amazônia Legal. Esse acréscimo de municípios deve ocorrer ainda este ano, dependendo, é claro, de aprovação do Ministério da Gestão e Inovação. Caros secretários, outro assunto importante e valoroso para nós é o financiamento das ações de defesa agropecuária. Historicamente, além de um déficit de pessoal, temos visto a redução do orçamento para a área. Uma solução para isso seria a reativação do Fundo Federal Agropecuário, criado na década de 1960, mas sem movimentação desde os anos 2000. A pauta foi tratada no encontro com o senhor ministro Carlos Fávaro, na semana passada, ocasião em que sugerimos manter o fundo com a arrecadação de taxas provenientes de registros de produtos e empresas para fins de produção e comércio. Neste sentido, gostaria de agradecer publicamente ao ministro pela sensibilidade que demonstrou a este e outros temas levantados durante a nossa reunião. Temos a certeza de que um canal de diálogo, transparência e soluções foi aberto entre o ANFA sindical e a nova gestão do Ministério da Agricultura e Pecuária. Muito obrigado a todos os aqui presentes, a todos os auditores fiscais federais agropecuários e parabéns para nós pelo nosso dia. Muito obrigado. Isso é muito importante para nós, eu falo para todo mundo que aí na defesa agropecuária nós literalmente trabalhamos todos os dias do ano, 24 horas em algum canto desse país, literalmente falando, do Oiapoque ao Chuí. Nós temos 2 emergências em vigor, uma delas é da monerias, uma das áreas mais remotas que existe do país, lá no norte, no noroeste do estado, no oeste do Amazonas, do Acre. A gente trabalha em áreas de difícil provimento, áreas sem segurança e integridade física em boa parte das situações.
nós trabalhamos com pandemia e sem pandemia, seja qual for a situação, nós não paramos, nós não podemos parar, porque a sociedade depende dessa carreira. Como a líder, não somos nós, temos os técnicos de nível médio, mas é a carreira que tem que liderar o processo de conformidade de alimentos, de políticas públicas que são produzidos e consumidos no Brasil. É um dia de nós celebrarmos todos os nossos níveis de esforço, é um dia de celebrarmos como nós chegamos até aqui. A gente sempre fala isso, o Jones falou muito bem, o nosso eterno inconformismo, que deve ser preservado, nosso eterno inconformismo de achar e dever fazer mais e melhor, que falta ao servidor, que falta estrutura, que nós estamos operando abaixo do mínimo operacional em vários setores, isso é fato. E isso a gente coloca na mesa sem se esquecer de que, apesar de nós trabalharmos nesse nível de estresse muito elevado, nós desempenhamos um papel que é praticamente operar milagres, porque e a gente sempre fala isso, é bom a gente sempre ter isso em mente. O Brasil não disputa a liderança global de alimentos ao acaso. É por um setor produtivo inacreditavelmente transformador, inacreditavelmente competente. E ele é garantido por nós. Então, ainda que nós tenhamos várias deficiências, grande parte do mérito de ter esse desempenho é porque nós o garantimos. Então nós temos um nível de excelência incrível. Nós não devemos em nada em capacidade técnica para nenhum sistema de defesa agropecuária. O que nós sempre temos é lacunas, deficiências que nós precisamos melhorar. E sempre, sempre não nos permitimos cair na zona de conforto. Sempre. Isso é muito importante para nós. Estarmos fora da zona de conforto nos permite ser capazes de transformar a nossa atividade e acompanhar um setor que é altamente transformador, que é o setor da agricultura brasileira, que eu acho que é o que motiva nós a trabalharmos todos os dias. Eu queria, de verdade, agradecer e parabenizar todos os colegas auditores que estão aqui, que trabalham arduamente para manter a nível de conformidade e para esses desafios que a gente se apresenta. Especialmente agora, nós falamos isso, daqui 9h30 tem uma reunião na Casa Civil, nós tivemos outra reunião ontem, da emergência de influenza. Nós estamos celebrando o dia da carreira do auditor fiscal no meio de uma crise de influenza aviária que é muito séria, muito impactante e que tem exigido esforços nossos, inclusive parabenizar a equipe do laboratório, que tem trabalhado literalmente sábado, domingo e feriado para garantir que a gente consiga manter o país livre de influenza e conseguir garantir os níveis de exportação, porque é uma atividade superavitária em produção de alimentos. Nós exportamos muito mais carne de aves e ovos do que nós somos capazes de consumir. Então a importância de uma crise dessa, o Ministério da Agricultura ter demonstrado capacidade de reação e resposta para que mantenha a máquina funcionando. E aí, através da ANFA, é isso que a gente tem que trabalhar, a busca pelo reconhecimento do valor e desempenho que nós estamos prestando para a sociedade brasileira. Obrigado. Em nome do nosso ministro Carlos Fábio, do nosso secretário lá de Lacerda, gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente Janos, Pablo. Teve essa semana o nosso ministro, o nosso secretário, que pude acompanhar, né, por conta da agenda, mas tenho acompanhado aí de perto a sua dinâmica, a sua vontade, a sua garra de querer sempre fazer mais e melhor pela carreira. Cumprimentar nosso secretário Carlos Goulart, parceiro aí de longa data, desejar melhoras aí essa coluna, esse reflexo de muito trabalho em prol do nosso setor e sobretudo em prol de vocês, viu? Porque esse aí, o que ele é aguerrido, né, está no papel dele certamente em defesa da categoria, do setor e da defesa agropecuária, nós sabemos muito bem. 24/7 aí a todo vapor. Cumprimentar também nosso secretário de Política Agrícola, Wilson Vaz, ao cumprimentá-lo, Wilson, agradecer e parabenizar aqui de público, né, a sua liderança, seu desempenho em termos do melhor plano safra da história, né, do nosso agropecuário do nosso país. Cumprimentar a Thalita Priscila, pesquisadora do Centro de Estudos de Agronegócio da FGV. Thalita, manda o nosso abraço para o coordenador Guilherme Bastos, até poucos dias atrás estava aqui conosco no time, né, Carlos, do Ministério da Agricultura, nosso ministro
Roberto Rodrigues, realizador desse centro, né? E agradecer pela sua presença, pela parceria com o Ministério da Agricultura. Cumprimentar de forma especial aqui todos os auditores fiscais, né, da agropecuária, felicitá-los aqui por esse dia tão importante, e dizer que, como médico veterinário de formação, né, eu já contribuí bastante para as atividades de defesa agropecuária, né, Feijó, vi aqui o Feijó, vi aqui o Samarão. O Samarão foi meu veterano na faculdade. Eu lembro como hoje, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro para fazer veterinário, o Samarão morava no mesmo andar, viu, lá. E aí ele queria dar trote na calorada, mas o mundo gira, né, Samarão? Brincadeiras à parte. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, não só como profissional da área, né, de sanidade agropecuária. Eu tive a oportunidade de contribuir, né, na carreira, quando eu estava na Embrapa, atuava no segmento de sanidade animal, com várias atividades do Ministério da Agricultura, né, desde o PMCBT, o Programa Nacional de Raiva, né, eu fui membro do Comitê Científico da BSE, participei de várias discussões na área de segurança biológica, né, então conheço um pouco, bastante da história. Eu sei que estou meio enferrujado aí para fazer o ensaio do PCR hoje em dia, né, o Rodrigo, mas pelo menos eu lembro de algumas coisas. Eu não tenho que enfrentar, né, como diluir no Prime, acho que ainda dou conta. Se o Rodrigo, na hora que faltar um emprego aqui, se o Rodrigo me contratar, lá, nós estamos juntos. Mas é redundante falar da importância da carreira, falar da importância desse dia, né, digamos. Até porque eu costumo usar como metáfora, né, e eu lembro muito bem quando eu era criança, talvez o maior exemplo da evolução, né, do papel da carreira de auditor fiscal e da evolução da segurança alimentar no Brasil, a contribuição do Brasil para o mundo, né, seja o exemplo que nós estamos vivendo hoje da emergência sanitária associada à influenza aviária de alta patogenicidade, né. Se nós lembrarmos aí, né, 30, 40 anos atrás, quem tem mais de 40 anos vai lembrar muito bem que há 30, 40 anos atrás, comer frango no Brasil, um dos dois estava doente. Eu recordo que quando eu era criança, minha mãe botava eu e meu irmão para correr, para pegar a galinha, pegar o frango de 2 anos, 3 anos, né, para pegar o bicho para fazer uma canja, porque alguém estava doente em casa. E aquela canja rendia ali, sábado, segunda-feira, né, e em menos de 20 anos, o Brasil se tornou o maior produtor, o maior exportador de frango. Então, se vocês querem ver a importância real da profissão de vocês, da atividade de vocês, olha o exemplo da evolução que nós fazemos, que nós fizemos, né? E olha o exemplo do risco que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho acompanhado de perto aí com o Carlos, e parabenizando ele e todos vocês pela prontidão, né, pelo carinho, pela atenção. Está trabalhando praticamente 24 horas lá, por exemplo, no laboratório de Campinas, né, e foi fruto desse esforço de vocês, do reconhecimento de vocês, que o ministro Carlos Fávaro, em 3 dias conseguimos colocar de pé uma medida provisória, né, aportando 200 milhões de reais dedicado à prevenção, mitigação, contenção e vigilância da influenza aviária de alta patogenicidade de vocês. É óbvio que se não fosse, né, essa dedicação, né, essa persistência, essa garra, essa vontade sob a liderança do Carlos Goulart, certamente isso não teria acontecido. Certamente o ministro Carlos Fávaro teria ligado ao presidente Lula e falado: presidente, nós precisamos de aportar esse recurso urgente, né? E ele usou a seguinte expressão: se eu quero ver a importância disso, se entrar influenza aviária numa granja comercial, no dia seguinte o mundo para de comer ovo, para de comer frango. Já visto que nós exportamos mais de 40 milhões de toneladas de frango para o mundo afora. Então são com essas palavras, né, que a gente pode resumir a importância da carreira de vocês. E se o Brasil hoje, né, garante não só a soberania alimentar nacional e pelo menos 12% da soberania alimentar do mundo, é graças, né, e muito ao trabalho de vocês. Seja nos postos, seja nos aeroportos, né, seja no dia a dia, no nosso LFDAs, né, Ricardo? Seja no dia a dia, né, fazendo um ensaio, desde uma simples aglutinação até a verificação de contaminação em semente, passando aí pela estrutura que nós temos, de PCR em tempo real, dentre outros e outras atividades que vocês fazem, que muitas vezes coloca até em risco a vida e a saúde de vocês. Nós sabemos disso.
mas a sociedade precisa conhecer mais. Vejamos. A sociedade precisa saber da importância de que, se hoje surgir um caso de influenza numa granja comercial, é provável que amanhã falte frango no supermercado. Então é disso que nós estamos falando. E com essas palavras eu quero agradecer aqui em nome do ministro Carlos Fávaro toda a dedicação, todo o carinho de vocês para o nosso setor, para a sociedade como um todo, e desejar vida longa carreira, parabenizar a Anfa Sindical pela liderança, por todo o movimento que faz em prol da sociedade brasileira e pelo menos 12% da humanidade. Obrigado, desejo a vocês aqui um bom evento e vida longa a todos nós. Muito obrigado. Queria dar um bom dia a todos, parabenizá-los pelo dia do auditor fiscal e, além de parabenizar, gostaria também de agradecer o serviço que todos prestam para a sociedade, cumprimentar também os demais presentes aqui. Bom, para mim hoje é uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês, mostrando alguns dos resultados dos nossos estudos, principalmente porque eu venho do FGV Agro e, como o secretário bem colocou, é a atual casa do ministro Roberto Rodrigues, e agora com a gente também está o Guilherme Bastos, também faz parte dessa casa aqui. Então é uma grande responsabilidade representar de alguma forma o nome deles aqui e tentar traduzir todo o nosso economês, todas as nossas estatísticas e modelos numa linguagem que faça sentido não só para vocês que estão inseridos na atividade diariamente, mas também para o resto da sociedade, para que eles entendam a dimensão dos impactos econômicos e da importância da geração de valor da atividade dos auditores fiscais agropecuários para a economia brasileira como um todo. Inclusive, não são só impactos econômicos, são impactos sociais também. Bom, essa apresentação está organizada com uma breve contextualização. Vou mostrar para vocês quais foram os nossos objetivos. Não vou me estender nem em metodologia e nem em literatura sobre o tema, mas vou só mencionar para dar uma ideia de como que a gente construiu tudo até chegar nesses resultados. Apresentar alguns cenários que a gente analisou e os resultados finais. Bom, quando a gente fala de agronegócio, posso até soar redundante aqui nessa sala, né? Mas a gente sabe que a cadeia produtiva como um todo responde por cerca de 1/4 do PIB da economia brasileira, 1/5 da geração de empregos e praticamente 50% do valor das exportações. Além disso, quando a gente fala de exportações, a balança comercial do agronegócio ela vem sendo superavitária ao longo das últimas décadas. E esse resultado específico do superávit da balança do agronegócio garante também o superávit da balança comercial do Brasil. Porque quando a gente olha para as exportações, aliás, para o saldo líquido das exportações brasileiras, se a gente não adicionar o agro nessa conta aqui, estaríamos hoje em déficit, tá? Então, são as exportações do agronegócio especificamente que garantem o superávit da balança comercial brasileira como um todo. E aí, parte relevante desse resultado vem da atuação de todos os profissionais que estão envolvidos e comprometidos com essa cadeia produtiva. Então, quando a gente fala especificamente da atuação dos auditores fiscais, a gente está falando, dentre outras coisas, de garantia da segurança alimentar. Eu não sou a primeira a falar disso aqui hoje, mas é importante lembrar que a gente tem uma população mundial crescente e um dos grandes problemas hoje da humanidade vamos conseguir alimentar essa população? A gente vai ter disponibilidade de alimentos suficiente para essa população crescente, principalmente crescente em regiões menos desenvolvidas? E aí entra o protagonismo brasileiro.
Hoje o Brasil é um dos principais produtores de alimentos do mundo e, inclusive, é a esperança para solucionar essa questão da garantia e disponibilidade de alimentos. Por ser um país que ainda tem potencial para crescer. Bom, então, conversando com o pessoal da ANFA já há alguns anos, a gente tem essa parceria, essa colaboração, a gente estabeleceu alguns objetivos. O primeiro deles foi, eles falaram assim, olha, Thalita, bom, e se a gente parasse? É possível, a gente viveu uma pandemia e a gente sabe que várias atividades pararam. E os auditores fiscais, por serem considerados uma atividade essencial, continuaram trabalhando. Mas aí, e se tivessem parado? Qual seria o cenário? Bom, e o segundo objetivo é, bom, se os auditores fiscais pararem, a economia brasileira, a gente fica mais suscetível à entrada e disseminação de doenças e de pragas no território nacional. Se isso acontecer, quais seriam os impactos? E aí a gente aceitou o desafio e a gente olhou para setores que são economicamente essenciais para a economia como um todo. Pecuária bovina, aves e para as culturas de algodão, milho e soja. Respondem juntos por 72% do valor bruto da produção brasileira hoje e por 63% das exportações do agronegócio. Bom, as análises que a gente fez foram da entrada da febre aftosa, da influenza aviária e de pragas quarentenárias. E os resultados que a gente traz para vocês são em termos de renda, salário, empregos e arrecadação de impostos. Bom, aqui eu vou tentar ser muito simplista, mas basicamente a gente trabalhou com um modelo que diz qual é o impacto da atividade sobre outras atividades. Mas, Thalita, isso faz sentido? Faz, porque a gente tem que pensar que a economia está toda relacionada. Então, se uma determinada atividade para abruptamente, todas as outras atividades que estão relacionadas de alguma forma são afetadas. E, por sua vez, isso gera um outro efeito, porque as atividades, essas demais atividades que são afetadas, estão encadeadas com outras atividades da economia. Então, é mais ou menos esse o caminho que a gente percorreu. Então, esses resultados, eles nos ajudaram a delimitar qual é a parcela do valor das exportações do agronegócio explicada pelo trabalho dos AFAs de vocês. Como assim? Bom, o trabalho de vocês, além de ser essencial para garantir o funcionamento da cadeia produtiva, ele gera valor, ele agrega valor. Então, qual é essa agregação de valor? Qual é essa geração de valor? E, além disso, esse modelinho que a gente usou, ele nos ajudou a ponderar, por exemplo, quais são os resultados naquelas variáveis que eu mostrei anteriormente. Salário, renda, empregos. E tudo isso sempre olhando diretamente para o agronegócio. Bom, considerando valores de 2022, esse daqui já é um primeiro resultado que eu trago para vocês. A contribuição dos AFAs, a geração de valor para as exportações brasileiras do agronegócio são de 72 bilhões de reais, tá? Cerca de 13,7 bilhões de dólares. Isso é quase 9% do valor das exportações do agronegócio. É um número impressionante. A partir daí, a gente pegou as contas nacionais, as matrizes disponibilizadas pelo IBGE, que relacionam todos os produtos e serviços da economia brasileira,
E a gente começou a imputar esses valores para entender quais seriam os impactos diretos e indiretos no agronegócio e no restante da economia brasileira. Bom, o impacto direto foi o que eu já havia mostrado para vocês, de 72 bi na exportação. E esse impacto, indiretamente, gera mais 68 bi na produção. Ou seja, o impacto, a contribuição anual, tá, gente? É o valor ao longo de um ano da atividade para a economia brasileira é de 141 bilhões de reais. Tá? E a gente consegue olhar os impactos em termos de renda, de geração de renda para a economia, que giram na casa de 57, 58 bilhões. Salários, geração de salários, ou seja, não são os salários dos auditores, mas sim o incremento salarial gerado na economia porque a atividade existe. 14 bilhões, quase 15, e além disso o impacto em termos de arrecadação de impostos é de 14 bilhões de reais. E além disso, existem uma série de desdobramentos ao longo da cadeia que trazem para nós números em termos de emprego, número de ocupações para a economia. E o impacto é de geração de quase 183 mil postos de trabalho. Tá? Fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, caso alguma coisa que eu fale soe estranha. Mas, de fato, são números muito impressionantes. Bom, e aí a gente foi além, depois de determinar qual seria o impacto da atividade para a economia brasileira, a gente começou a entender quais eram os custos evitados, dado que pragas e doenças não se espalharam pela economia brasileira ao longo dos anos, porque a atividade existe e trabalha com competência. A gente olhou para esses impactos em termos de produção e de exportação. Então a gente usou modelos de probabilidade para determinar a chance desses surtos ocorrerem no Brasil. Apesar de serem modelos quantitativos, não é uma ciência exata, justamente porque nós estamos trabalhando com probabilidade, com a chance de alguma coisa que não havia acontecido até então acontecer. Lembrando que esse estudo foi desenvolvido antes dos problemas de influenza aviária que o país teve, então a gente trabalhou um pouco mais no escuro. E a partir daí a gente foi fazendo uma série de inferências sobre o número de dias que o Brasil ficaria exposto caso houvesse a disseminação da doença e quais seriam os impactos econômicos associados a isso. E a gente considerou uma série de fatores de risco, por exemplo, como se uma determinada região do país fazia fronteira com algum país considerado país de risco. Então, os nossos resultados tiveram esse olhar regionalizado também. Quando a gente está falando de febre aftosa, começar pela febre aftosa, o impacto total para a economia brasileira poderia atingir 15,5 bilhões de reais, dos quais 8 seriam diretamente no agronegócio e os outros 7 seriam nos demais setores da economia. E além disso, o impacto no número de ocupações de empregos seria de 32 mil postos de trabalho, dos quais quase 18 mil seriam diretamente dentro do agronegócio e os outros 14 mil seriam postos de trabalho dos restantes dos setores da economia brasileira. Quais setores, além do próprio agro, seriam mais impactados pela ocorrência da febre aftosa? Por uma outra ótica, para cada R$1 de perda no valor das exportações, qual seria o setor que mais perderia junto? Então aqui a gente tem uma lista dos setores que mais perderiam
começando, por exemplo, por comércio e varejo, rações, eletricidade, adubos, fertilizantes, transportes. E aí a gente tem uma lista bem extensa de quais setores seriam afetados caso os cenários se concretizassem. Bom, aqui também eu trago os impactos da ocorrência da gripe aviária para a economia brasileira. O impacto total chegaria a 21,7 bilhões de reais, dos quais 11,7 seriam diretamente no agronegócio e o restante do impacto se reverberaria por outros setores da economia. E, além disso, o custo seria de mais de 46 mil postos de trabalho. Então, é um número bastante expressivo caso houvesse a disseminação da doença para o país. E aqui também eu trago o conjunto de setores que seriam mais negativamente afetados. E, de forma geral, são todos setores que fazem parte de alguma forma dessa cadeia produtiva e que estão ligados ao agro. Bom, a gente também avançou nos impactos gerados por pragas para as culturas de soja, milho e algodão. Não existe um modelo quantitativo específico para fazer esse tipo de análise, então a gente fez algumas inferências baseadas na literatura sobre o assunto. A gente considerou que haveria introdução da Helicoverpa armígera. E a partir daí, a gente foi fazendo uma série de novas inferências para entender quais seriam as perdas de produção para as culturas de algodão, soja e milho. E aqui a gente tem as estimativas, poderiam chegar a 10%, 5% e 7% respectivamente, mas isso ia variar bastante de acordo com a região. Então, por exemplo, se é uma região mais intensiva no plantio dessas culturas, ela seria mais negativamente afetada. E aqui eu trago alguns números também. O impacto total poderia chegar a 38 bilhões de reais em perdas de produção, dos quais 22 bilhões impactariam diretamente o agronegócio e os outros 16 bi impactariam o restante da economia, os outros setores. E os impactos sobre os postos de trabalho poderiam chegar a quase 80 mil ocupações. É um número muito grande. Então, assim, eu tenho certeza que vocês que trabalham diariamente e entendem não só o objetivo, mas a relevância da atividade dos auditores fiscais agropecuários, vocês não se surpreendem quando eu falo esses números. Na cabeça de vocês, provavelmente, Thalita, isso tudo que você está dizendo é óbvio. A gente já sabia, a gente não sabia estimar, mas a gente já sabia que os impactos seriam grandes. Mas vocês sabiam. E eu acho que, para todo mundo que trabalha no agro, um ponto muito importante é a questão da comunicação. Como a gente consegue comunicar tudo isso para a sociedade? Como o agronegócio, por si só, ele já tem essa questão, né, de algumas vezes ser colocado como vilão. E todo mundo que está aqui sabe que é o contrário. Que o esforço diário é para oferecer uma agricultura, uma agropecuária cada vez melhor, mais sustentável para gerar emprego, para gerar renda e para fornecer alimentos de qualidade para a população. Então, esses números, eles materializam tudo aquilo que vocês já sabem diariamente, que já está na cabeça de vocês, mas que faltava traduzir de alguma forma. Então, eu diria que minha apresentação é apenas um complemento de tudo que vocês já sabem. Eu tentei ser breve para não chatear vocês com o meu economês. Muito obrigada. E para quem quiser ter acesso ao estudo completo, ele está disponível na página da ANFA. Esses números são atualizados para o ano de 2022
Então não vão bater com os números do estudo que foi desenvolvido em 2020, mas de qualquer forma eu posso deixar minha apresentação disponível para vocês. E a metodologia está lá, como a gente construiu tudo, passo a passo, está lá, isso não muda. A forma de fazer o cálculo é a mesma. Então, novamente, parabéns pelo Dia dos Auditores Fiscais e muito obrigada pela presença de vocês. Isso é muito importante porque nós utilizamos esses dados na nossa interlocução junto ao Congresso Nacional, ao MGI, na sociedade organizada e principalmente com a imprensa. Na fala do Dr. Kleber Soares, ele enfatizou isso. Nós estamos trabalhando, estamos melhorando de forma exponencial os nossos números, né, de visualizações, de interações com a sociedade, né, com a população brasileira. Eu acho que é isso. Eu acrescento, a gente vai evoluindo pouco a pouco, como carreira. Como eu disse no discurso, nós somos uma carreira nova. Se você comparar com as outras de Estado, né, principalmente aquelas que compõem o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, mas nós temos uma perspectiva, um futuro, né, um horizonte aí determinado, muito bom. Nós temos espaço para crescimento tanto profissional como também salarial. E nesse contexto do salário, o governo atual pretende realizar algumas reestruturações de algumas carreiras e nós estamos trabalhando junto ao Conselho de Delegados, eu já faço aqui referência ao Dr. Simplício, coordenador dos órgãos mais importantes da nossa entidade sindical, o Conselho de Delegados, que está aqui presente, veio especialmente participar dessa cerimônia. Juntos, nós temos condições de alcançar essa reestruturação ao lado dessas outras carreiras que terão esse reconhecimento. E é por meio desse trabalho, é por meio destes dados e das soluções que nós apresentamos que nós vamos conquistar esse objetivo. Para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos aqui, os ativos, os aposentados, se houver alguma pensionista também. Foi uma satisfação muito grande tê-los aqui nessa cerimônia, essa comemoração ao Dia do Auditor Fiscal Federal Agropecuário. E aí já eu convido todos vocês a virem aqui para a gente fazer um registro desse maravilhoso dia. Tá? Podem vir para cá, por favor, agradeço.